Olá pessoal, Alexandre aqui. Hoje nós vamos fazer a montagem da Ender 3 da Creality 3D. Essa é uma impressora de ótimo custo-benefício, ideal para quem está começando na impressão 3D. Ela tem um manual bem simples de montagem e bem objetivo também. Só que nesse vídeo eu vou dar algumas dicas extras que não estão no manual, mas que vão fazer toda a diferença para você conseguir extrair o máximo de qualidade das suas impressões com a Ender 3. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos lá! Começar pela fonte, a tensão que ela vem selecionada aqui é para 230 volts. Aí você muda conforme a tensão da rede da sua localidade. Para mim aqui é 110, então eu vou alterar. Eu gosto de fazer espaço agora no início para não acabar esquecendo depois. Então vou virar a base para a gente dar uma olhada na parte de baixo. Vou verificar então a parte inferior, se os rolamentos estão justos, se não tem jogo e se também não estão muito apertados. Eles não podem estar muito apertados. Segurando a mesa aqui eu tenho que conseguir girar esse rolamento com a mão, com algum esforço. Não pode estar totalmente livre, mas também não pode estar totalmente preso. Eu tenho que conseguir girar ele com algum esforço, segurando a mesa. O problema dele estar muito apertado é que ele pode criar uma pressão e criar uma região plana nessa borracha que fica em volta do rolamento, e isso vai causar vibrações na impressão. Esses aqui estão bem no ponto ideal, eu não vou ter que mexer neles nem fazer nenhum ajuste. Agora eu vou apertar essas 4 rodas aqui que fazem o nivelamento da mesa, vou deixar elas comprimidas ao máximo para facilitar a calibragem depois, porque fazendo isso a gente garante que vai estar com o melhor nivelamento possível. Agora eu vou começar então o passo 1, que é a montagem das colunas verticais do eixo Z. Já vou aproveitar e vou abrir esse outro aqui também, que tem os 2 frames de alumínio do eixo X e da parte superior. A instalação do eixo Z, então, primeiro eu vou usar essa barra aqui, que é do lado direito. Ela tem esses 2 furos onde vai ser parafusada a fonte. O lado que tem esse espaçamento menor vai ser o lado inferior. E o furo vai ficar para o lado interno. E nós vamos usar 4 parafusos M5 por 45 mm. Não é necessário apertar os parafusos muito, aperta só o suficiente para fixar a barra, porque depois provavelmente nós vamos precisar fazer algum ajuste. E também exercer muita força aqui pode acabar estragando a rosca do perfil de alumínio também. Do outro lado, do lado esquerdo, vai essa peça aqui que tem esses 2 furos na parte de baixo, onde vai ser instalado o motor do eixo Z. Então esses 2 furos devem ficar para o lado de baixo. Passo extra a ser verificado agora aqui é se essas 2 barras elas não estão torcidas. Elas podem acabar ficando torcidas dependendo de como foi parafusada. A gente quer evitar isso, então eu vou verificar com outro pedaço de frame de alumínio aqui. Consigo perceber aqui que elas estão um pouco torcidas, então eu vou virar ela de lado aqui para ficar mais fácil. E vou ajustar uma por uma. Usando essa outra peça aqui mesmo, do frame de alumínio, eu vou soltar então essa parte superior para eu poder alinhar ela.
Você pode soltar uma volta aqui do parafuso, já vai ser o suficiente. E agora eu vou usar essa outra barra aqui como guia para deixar bem alinhado. O que pode acontecer se não for feito esse alinhamento, você pode ter um desgaste irregular dos rolamentos. E aí é só apertar novamente cada um dos dois parafusos. Beleza, e agora eu vou repetir o mesmo ajuste para o outro lado. Outra dica extra do passo 1 é verificar se essas duas colunas elas estão completamente paralelas. Vou medir a distância em cima e embaixo para verificar se a distância é a mesma. Então vou fazer a medição com uma fita métrica embaixo e em cima, que está dando uma certa diferença. Em cima deu 32 centímetros e meio e na parte inferior deu 32 centímetros e 9. Para resolver isso, então, eu preciso abrir a parte superior, abrir mais essas duas barras. Para conseguir fazer isso, eu vou ter que apertar mais o parafuso do lado externo. Vou medir novamente. Agora embaixo deu 33. Deixa eu confirmar aqui, 33. E em cima deu 33 também. Então agora elas estão perfeitamente paralelas. Seguindo o manual, então, vamos fazer agora a instalação da fonte. Vão ser dois parafusos M4 por 20. E agora eu vou virar ela aqui para a gente fazer a instalação do LCD. Para o LCD nós vamos precisar de dois parafusos M5 por 8. Agora o passo 3, nós vamos fazer a instalação do end stop, do eixo Z. Essa pecinha aqui, o end stop do eixo Z, ela tem duas porquinhas martelo. Aí é só soltar elas um pouco e deixar elas alinhadas para encaixar no perfil de alumínio. E vai encaixado aqui do lado esquerdo. E vai encostando no frame de alumínio horizontal da base. Vamos instalar agora, passo 4, o motor do eixo Z. Para isso vamos precisar de dois parafusos M4 por 18. E a instalação do fuso eu vou deixar para mais tarde. No passo 5 eu vou começar testando o encaixe desses motores e vou fazer o ajuste dessa porca excêntrica, que ela serve para ajustar a posição desse rolamento aqui para deixar mais preso ou mais solto no frame de alumínio. Vou colocar aqui e vou testar. A ideia é a mesma,
que fizemos para a base no começo. Precisamos verificar se os rolamentos eles estão bem firmes, não pode estar muito apertado nem muito solto de algum jogo, e eu consigo com alguma força girar esse rolamento com as próprias mãos. Aqui parece que ela está um pouco apertada, então eu vou usar essa chavinha para fazer o ajuste fino. E aí vou testando, vai fazendo ajuste, testando até chegar no ponto ideal. Beleza, já consigo movimentá-la aqui e ela tem que estar livre assim para descer com a ação da gravidade. Se ela estiver muito apertada, dessa forma aqui, que ela não vai descer, então a gente vai precisar soltar. Beleza, ficou bom o ajuste dessa aqui. Agora eu vou fazer pro idler, que é a outra ponta do eixo X. Passo 5, vamos fazer a instalação desse freio de alumínio nos motores do eixo X e da extrusora. E vamos usar dois parafusos M4x16. Eles vão vir aqui pelo lado de dentro e vou encaixar a chave aqui por esse buraquinho para poder apertar o parafuso lá. Agora eu vou fazer o ajuste desses dois parafusos da rosca do fuso. Eu vou apertar os dois parafusos até o máximo e vou voltar em cada um 2 voltas completas. Aí depois que terminar a calibragem do eixo X, a gente volta para regular esses parafusos. E agora sim eu vou instalar o fuso para poder fazer o alinhamento do eixo X. Vou colocar aqui então o eixo X. Vou baixar ele aqui para a gente testar o nivelamento. O nivelamento a gente vai conseguir testar usando esse suporte para o filamento. A ideia é colocar ele como base de altura aqui, para medir a altura de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito do eixo X, para ver se eles estão na mesma altura. Então vou verificar desse lado aqui agora, vou baixar até chegar a encostar nele ali. Aí beleza, agora eu vou verificar desse outro lado aqui. O eixo desse lado ele ficou alguns milímetros para cima, então vamos ter que ajustar. É importante fazer essa verificação para a gente garantir que o eixo X vai estar alinhado da melhor forma possível. E com isso a impressora fica sob menos estresse, gerando uma melhora na qualidade das impressões e facilita também a calibragem da mesa. Então, para ajustar o nivelamento, eu vou soltar esses dois parafusos que eu acabei de colocar e vou movimentar o perfil de alumínio para que ele abaixe um pouquinho do lado direito. E aí em seguida vou apertar de novo e vou testar novamente o alinhamento. Agora foi muito, passou do ponto. Infelizmente é um processo de tentativa e erro, então vou repetir esse processo até acertar. Vou retirar o eixo novamente e
fazer novamente o ajuste dos parafusos. Agora sim, beleza. Ficou certinho o ajuste. Agora podemos prosseguir para terminar o ajuste do eixo. Vou finalizar então o aperto desses dois parafusos, agora que eles estão na posição correta. Deixar bem apertado para que ele não saia do lugar. Então vou fazer a instalação do carrinho do eixo X, onde fica o hot end. Dá pra ver que ele está com bastante jogo, então vou precisar fazer o ajuste dessa porca excêntrica aqui também. Então só lembrando que você tem que conseguir girar o rolamento sem o carrinho sair do lugar, com alguma resistência, não pode estar 100% livre, mas você também não pode estar muito apertado que você não consiga movimentar. Aqui ficou perfeito já. Vou antecipar então, nesse momento eu prefiro fazer a instalação da correia, que é o passo 8, que eu acho bem mais fácil fazer nesse momento do que depois com o restante do eixo instalado. A instalação da correia é bem simples, você vai prender uma ponta dela ali no carrinho, aí você vai passar a correia pela plia do motor do eixo X, vai dar a volta, ela vai passar pelo outro lado daí. Aí aqui desse outro lado, você vai passar a correia por baixo desses dois rolamentos. Aí vai dar a volta novamente e a ponta vai ser encaixada no carrinho do outro lado de onde a gente começou. A correia ela vai ficar um pouco frouxa, é normal, porque depois nós vamos instalar o tensionador nessa outra ponta. Voltando para o passo 6, vou instalar o idler. Ele tem a furação certa aqui no perfil dos parafusos. São dois parafusos M4 por 16. Vou prosseguir então para o passo 7, onde faremos a instalação do tensionador da correia do eixo X. Ele possui duas porcas martelo, então vou soltá-las até o máximo para poder encaixar no perfil. Para fazer o encaixe, eu vou passar o rolamento por dentro da correia e vou encaixar as duas porcas aqui no perfil de alumínio. Com a mão esquerda, eu vou empurrar o tensionador para fora, fazendo uma pressão aqui para esticar a correia, e com a mão direita eu vou apertar os parafusos. Vou testar o tensionamento da correia, apertando com o meu dedo aqui de leve. Está bem tensionada. Então a gente finaliza esse passo. Agora então o eixo X está completo. Eu vou colocar ele na impressora. Vale a pena aqui fazer um teste, descer
o eixo X toda a extensão até encostar no End Stop lá embaixo, para ver se não tem nenhum impedimento, se está tudo certo. Para finalizar esse passo, vamos terminar o ajuste desses dois parafusos que nós tínhamos soltado anteriormente. Aqui é só terminar de apertar eles de leve, sem fazer força, eles não podem ficar muito apertados. E é isso. Neste passo, eu vou fazer a instalação do perfil superior da impressora. Para isso, vou usar 4 parafusos M5 por 25. Agora eu vou fazer a instalação do suporte de filamento. Vou usar 2 parafusos M5 por 8 e 2 porcas martelo. Os parafusos eu vou instalar eles primeiro aqui na parte inferior do suporte, junto com as porcas. Agora é só fazer o alinhamento das duas porcas para inserir o suporte no perfil. E agora, para finalizar, eu vou colocar o suporte virado para o lado de trás e essa presilha aqui para travar ele do outro lado. Passo 12, vou fazer a conexão dos cabos. Esse aqui é o End Stop Z. Esse cabo colorido de várias vias é o cabo do LCD. Vou fazer a instalação dele no primeiro slot. Aqui na parte de trás tem o cabo da fonte. Toma cuidado para ligar o vermelho no vermelho, o preto no preto. O end stop do eixo Y e o motor do eixo Y também já vieram instalados, só conferindo. Aí tem o plug do motor do eixo Z. E aqui, nessa outra ponta, temos o plug da extrusora. Vai ter um Ezinho marcado no cabo. Aí tem também o plug do motor do eixo X. Ele vai na parte inferior do motor. Esse motor fica na lateral. E mais o último cabo, que é o end stop do eixo X, que vai dentro dessa caixinha aqui. Agora, para finalizar, aquele momento mais satisfying, retirar a película do LCD e a nossa montagem está concluída. O próximo passo vai ser a calibragem da mesa. Vamos fazer algumas impressões de teste também. Nesta segunda etapa do processo de montagem da Ender 3, nós vamos calibrar a mesa aquecida. Para isso é importante pré-aquecê-la, para que a gente tenha as mesmas condições de quando ela estiver funcionando em impressão. Então vou selecionar aqui Prepare. Preheat PLA. Preheat PLA Bed. Então a mesa aquecida ela vai aquecer até 45 graus. E em seguida eu vou selecionar a opção do menu Prepare Auto Home, que vai mandar cada um dos 3 eixos para a posição 0. O nozzle está bem distante da mesa. Então, para começar o ajuste da altura da mesa, nós vamos acessar o menu Prepare Disable Steppers.
Essa opção vai desabilitar os drivers dos motores, liberando eles para que a gente possa movimentá-los manualmente. Para fazer o ajuste da altura da mesa, nós vamos precisar de uma folha offset normal. Eu vou cortar ela ao meio para facilitar. Nosso objetivo com essa folha de papel é colocar ela entre o nozzle e a mesa, e o ideal é sentir uma certa resistência, uma leve pressão na folha de sulfite, para a gente chegar na altura ideal. Então, para fazer o ajuste da mesa, eu vou movimentar essas rodas que tem nos 4 cantos da mesa e vou levantar ela, girando no sentido horário, meia volta ou uma volta por vez, sempre fazendo os 4 cantos para que a mesa continue nivelada. A cada ajuste que eu fizer, eu vou verificar de novo para ver como é que tá. E vou repetindo esse processo até chegar na altura ideal. Agora sim, já dá para sentir uma resistência no papel quando eu passo ele embaixo do nozzle. Então eu vou fazer o ajuste fino agora para cada canto. Depois de verificar nos 4 cantos, eu vou verificar no centro também. Aqui eu consigo ver que o centro está aparentemente mais alto do que as laterais. Vou fazer novamente a verificação dos cantos para confirmar. Realmente no centro a mesa está mais alta mesmo. Isso pode ser um defeito de fabricação da mesa. Ela não é totalmente plana. Então eu vou abaixar um pouco em cada canto para que eu consiga imprimir no meio. Aí acho que ficou bom agora. E vou verificar mais uma vez para finalizar. Acho que ficou bom. Agora eu vou fazer um teste de impressão. Para isso eu vou precisar carregar o filamento. Então eu vou selecionar a opção Auto Home e em seguida eu vou subir o eixo Z uns 30 milímetros para poder fazer o carregamento do filamento. E vou aquecer o hot end a temperatura do PLA, acessando o menu Prepare, Preheat PLA, End. E vou utilizar essa amostra de filamento que veio com a Ender. Tem algumas gramas aqui que eu acredito que seja de PLA. Vamos descobrir testando aqui. Então, olhando aqui por trás da impressora, eu vou puxar aqui essa mola da extrusora e vou inserir o filamento manualmente até o final, até ele começar a sair lá pelo hot end. Começou a sair aqui então o filamento, saiu um pedaço de filamento amarelo e agora o nosso filamento branco. Aparentemente é PLA mesmo, não tem cheiro de ABS, ABS normalmente é mais forte e sai com mais dificuldade nessa temperatura. Vou inserir então um cartão SD com o meu modelo para impressão. Aqui no menu eu vou vir em Init, TF Card, para ele reconhecer meu cartão SD. E vou em Print from TF. Meu arquivo de calibragem da mesa é esse aqui, esse ASCII Bed Level Test.
Vou selecionar ele para começar a impressão. O legal dessa calibragem é que conforme você vai imprimindo, você vai fazendo os ajustes na altura da mesa. Ele vai imprimindo quadrados concêntricos, começando pelo meio. Por exemplo, você passou o dedo ali, o filamento soltou da mesa, então quer dizer que aquele lado está muito baixo, então você ajusta para subir. Se o filamento está saindo praticamente transparente ou não está saindo, você ajusta aquele canto para descer, e assim sucessivamente. Esse G-Code ele vai imprimir várias camadas. Quando ele terminar de imprimir a primeira camada, você pode cancelar a impressão e depois faça mais uma impressão de teste para conferir se a calibragem ficou correta. Essa ainda ficou alta aqui no canto de baixo. Vou fazer o ajuste agora aqui e vou imprimir novamente. Terminamos então a calibragem e o resultado ficou muito bom. Uma outra calibragem essencial a ser feita em qualquer impressora é a calibragem dos passos por milímetro da sua extrusora. Vou fazer esse processo aqui e mostrar para vocês como que você pode prosseguir para fazer na sua impressora também. Primeiro eu vou aquecer o hot end e tirar o filamento que está carregado. Vou cortar a ponta dele. E vou tirar essa presilha azul que está segurando o tubo. E vou remover o tubo também. A maioria dos tutoriais que você acha por aí, a calibragem normalmente é feita com o tubo Bowden conectado ou, no caso de extrusoras direto, filamento saindo direto pelo hot end. O que não é a maneira mais correta de se fazer. Porque cada filamento, cada tipo de filamento, ele vai exercer uma pressão diferente, ele vai ter uma constante de elasticidade diferente. Por exemplo, o PLA ele vai ser bem mais rígido do que um filamento flex ou um filamento PETG. Então, isso vai influenciar diretamente nos passos por milímetro. Então, se você fizer essa calibragem usando um filamento PLA, não vai valer o seu filamento PETG, ABS ou Flex ou qualquer outro. Então a maneira mais correta de se fazer isso é fazer com a extrusora sem estar conectada com o seu hot end. E aí a configuração específica para cada tipo de filamento você vai fazer no seu slicer, nas configurações do filamento. Isso já é um assunto para um outro vídeo. Agora eu vou focar só nas configurações que vão ficar salvas na memória da impressora. Então, para fazer a nossa calibragem da extrusora, nós vamos pegar uma régua e vamos medir aqui nesse filamento 15 centímetros. Vou fazer uma marcação no filamento com uma caneta mesmo. E a ideia aqui é a seguinte: nós vamos mandar a extrusora carregar 10 centímetros de filamento ou 100 milímetros e vamos ver qual é a diferença que deu do tanto que a gente pediu para o tanto que ela carregou, e vamos ajustar os passos por milímetro que ela já tem configurado na memória, e assim sucessivamente até a gente chegar em mandar 100 milímetros de filamento e a extrusora carregar os 100 milímetros exatamente. Então vou acessar aqui no painel LCD mesmo a opção Control, Motion, Steps per milímetro e Steps per milímetro. De fábrica ela veio configurada com 93 steps per milímetro, ou seja, o motor de passo ele tem que rodar 93 passos
para que ele consiga mandar 1 milímetro de filamento. Eu vou anotar esse valor porque eu vou precisar dele mais para frente. Voltando aqui então, vou acessar o meu menu Prepare, Extruder, Move 10 mm. O valor que aparece aí, não se preocupe, porque é o valor que resultou da minha calibragem da mesa anterior. O importante aqui é só mandar mais 100 mm. Então vou de 757 para 857. E vou aguardar o filamento carregar. Beleza, terminou de carregar aqui. Vou verificar onde está a minha marca. A marca está mais ou menos aqui nos 55 milímetros e meio. Se eu tirar dos 15 centímetros que eu fiz a marcação, vai me dar 94 milímetros e meio. Então vamos lá, vamos fazer uma regrinha de 3 simples aqui. Então a Ender 3, ela tem configurado 93 steps por milímetro. E isso equivale à nossa medição de 94,5 milímetros. Ou seja, com a configuração de passos atuais hoje da Ender 3, ela fez a extrusão de 94,5 milímetros. Então, qual deve ser o novo valor de passos por milímetro para que ela faça a extrusão de 100 milímetros? Então, E1 vai ser igual a 93 vezes 100 dividido por 94,5. Então, isso vai nos dar 98,41 steps por milímetro. Beleza. Vamos atualizar na impressora. Então, vou acessar o menu aqui. Control, Motion, Steps por milímetro, e Steps. Eu vou girar aqui até chegar no valor 98,41. Beleza, eu vou voltar. Então, vou estar no menu principal, vou em Prepare, Move Axis, Extruder, Move 10 mm. E agora eu vou mandar 100 mm para extrusão, mas antes vou fazer aqui a marcação com a régua dos 15 centímetros para poder verificar depois. Então vou mandar aqui 100 mm. Vou conferir novamente com a régua. E a marquinha aqui para mim agora está aparecendo com 51 milímetros. Ou seja, foi feita a extrusão de 99 milímetros. Então vamos fazer uma nova conta. Nós temos 98,41 steps por milímetro. Isso aqui equivale então a 99 milímetros de extrusão. Qual deve ser o novo valor de steps por milímetro para a extrusora se a gente quer 100 milímetros de extrusão. Então, E2 vai ser 98,41 vezes 100 dividido por 99. O novo valor de steps por milímetro vai ser 99,40. Então vamos atualizar novamente. Verificando novamente. Agora a marcação deu exatamente em cima dos 5 centímetros. Não sei se consegue ver aí da câmera. Então, a única coisa que falta é gravar esses dados no firmware da impressora. Então eu vou voltar aqui no menu principal,
Vou acessar Control e Store Settings. O bip é um aviso que gravou com sucesso, então quando você desligar e ligar novamente a impressora, você pode conferir lá em Steps per Perímetro que vai estar com o valor atualizado. Com isso nós terminamos toda a calibragem da impressora. Agora vamos fazer uma impressão de teste. E é claro, vai ter que ser o Bench. Vou dar uma dica então de organização de cabos aqui. Verifica se essas abraçadeiras que vieram aqui elas não estão muito apertadas. Eu recomendo você usar o alicate e tirar os que vieram. Sempre cortando pelo lado do tubo de teflon aqui para não correr o risco de cortar nenhum fio. E coloque novas abraçadeiras sem apertar muito. Porque se você apertar muito, vai gerar mais fricção no filamento que está passando aqui dentro. Então, só o suficiente para servir de guia para o cabo. Beleza. Esses cabos aqui de trás, também eu recomendo organizar eles bem, para que não acabem prendendo a mesa e gerando falha na impressão. Então esses cabos aqui eles têm que estar livres. Eu vou passar uma abraçadeira aqui só para organizar eles também, sem apertar muito. E talvez o mais importante aqui, esse cabo aqui, colorido, do LCD. Esse cabo aqui ele pode prender nessas rodas de ajuste aqui da mesa e travar a mesa, travar o movimento dela. Então eu vou prender esse cabo aqui direto nesse frame de alumínio. Aqui. Caso você ainda não tenha instalado o tubo da extrusora, tem essas duas peças aqui. Essa peça metálica, que é um conector para o tubo. A gente vai rosquear ela aqui no motor da extrusora. Vamos encaixar o tubo aqui. E essa presilhinha azul ela vem aqui para impedir que acidentalmente você aperte aqui e o tubo saia, ou a própria ação do tubo aqui faça com que ele saia. E eu vou dar uma dica com relação a esse tubo em extrusoras Bowden. Vai facilitar o diagnóstico se você tiver algum problema relacionado à extrusão. O que pode acontecer, às vezes, é desse tubo soltar, ou ele sair um pouco do lugar em qualquer uma dessas duas pontas. Então, para você conseguir identificar, use um marcador, como esse aqui, é um marcador permanente para reto projetor. Eu vou vir aqui e vou fazer uma marcação aqui no tubo, em ambas as pontas aqui. Isso aqui vai me fazer perceber claramente se o tubo deslocou de lugar, se ele está saindo aqui, ou se ele está saindo nessa outra ponta. Eu consigo ver na hora aqui
e identificar a causa do problema. Se o tubo escapar aqui, o filamento ele começa a sair por aqui, empurrar o tubo, não vai ter mais extrusão do filamento por lá, mas não tem nenhum problema muito sério quanto a isso. Se o tubo soltar daqui, do hot end, o que pode acontecer é que ele vai formar um gap entre o tubo e o bloco aquecedor e o filamento vai derreter lá e vai acabar entupindo. Então aqui você consegue diagnosticar rápido que foi esse o problema. Então essa é mais uma dica simples, mas que pode agilizar o processo de diagnóstico. Uma dica para quem gosta de imprimir ABS, eu vejo que existe uma preferência por usar uma mesa de vidro. Então você pode tirar essa mesa, essa parte aqui com o símbolo da Ender 3, uma mesa de alumínio aqui, você manda cortar um vidro de 23,5 cm por 23,5 e você coloca aqui direto em cima dessa mesa aquecida de alumínio. Você vai ter uma superfície mais plana. Como vocês viram na calibragem dessa mesa, a parte central dela aqui, ela estava desnivelada com relação ao restante da mesa. Com um vidro ou um espelho, preferencialmente, né, que o espelho tende a ser mais plano, você consegue eliminar esses problemas com uma impressão bem melhor, né, em toda a extensão da mesa. Finalizamos então a montagem da Ender 3. O que você achou? Deixa nos comentários. E se você montou a sua impressora, como é que foi a sua experiência? Deixa lá, eu gostaria de saber também. Já imprimi várias peças aqui, gostei bastante do resultado, gostei bastante da qualidade. Ela é uma impressora muito boa de entrada. E para ter mais informações sobre esse projeto que eu estou montando, me segue lá no Instagram. Eu sempre posto as atualizações nos destaques. E não deixe de me acompanhar, pois toda semana tem conteúdo novo. Muito obrigado e até a próxima.